Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Espero te encontrar bem na graça e na presença de Deus. E como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa, na sua família? Desejo que esteja tudo bem contigo. Desejo que vocês tenham amanhecido bem, com saúde, na graça e na presença de Deus. Iniciamos mais um dia. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da igreja. E com certeza hoje a gente também olha para uma palavra de Deus que é fantástica, que é maravilhosa e que nos enche de esperança, né? A gente sabe que o mal existe, as obras do mal também existem, mas a gente também sabe que podemos vencer, mudar, fazer novas todas as coisas, seguir um novo caminho, uma nova direção. E isso tudo faz toda a diferença aonde nós estamos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje nós somos convidados a vencer o mal e buscar a graça de Deus. Olha só, vencer o mal e buscar a graça de Deus para a nossa vida. A gente ontem, né? Não sei como é que foi o seu dia ontem, mas olha só, né? A gente ontem fez uma experiência bastante bonita de saber que Jesus no nosso barco pode estar, deve estar no nosso barco, na nossa família, na nossa casa. E ontem, quando a gente rezava, né, a gente olhava para uma dimensão muito bonita. O barco, que é nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, aquilo que a gente vive, né? E ontem a gente também fazia uma experiência bastante bonita de saber que tempestades existem, fazem parte da vida. Se a gente não passou, iremos passar ainda, com toda certeza. Mas uma coisa é a gente passar por tempestades, né? Uma coisa é a gente passar por tempestades sozinhos, largar a própria sorte. Outra coisa é saber que nós temos uma mão para segurar. Ou seja, né? A gente tem uma mão para segurar. A gente tem em quem se apoiar. A gente tem em quem, né, estar junto de nós. E aí todas as coisas mudam, né? Quando a gente tem alguém que a gente sabe que pode apoiar, que a gente pode dar um passo a mais, que a gente pode seguir em frente. Quanta coisa bonita começa a acontecer ao nosso redor. O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele está profundamente ligado. Ele está profundamente ligado com o evangelho de ontem. E aí nós vamos perceber que hoje Jesus enfrenta um outro tipo de mal, né? Um outro tipo de mal. São duas pessoas possuídas, machucadas pela força do mal. E aqui eu volto a te dizer, sim, o mal existe, a maldade existe e muitas vezes provoca estragos na nossa vida e no nosso coração. Porém, quando a gente está com Jesus, toda a realidade é diferente. Por isso,
vença o mal. Vença o mal e busque a graça de Deus para a sua vida. Hoje a gente precisa ter uma coisa muito forte no nosso coração, né? Existem pessoas que se acostumaram a viver com o mal. Existem pessoas que se acostumaram com as coisas erradas. Existem pessoas que não conseguem avançar, que não conseguem mudar, que não conseguem dar um passo a mais, sabe? E aí vem dor, sofrimentos e tantas outras coisas. Iniciamos este momento também, né? Vamos viver este momento na força e na graça do Espírito Santo. É por isso que a gente vai rezar agora, pedindo o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos, né, com esta força do Espírito Santo que existe no nosso coração, nós queremos também agora, né? Nós queremos agora, então, com o sinal da Santa Cruz, o sinal do cristão, o sinal, né, daquele que sabe seguir a sua vida, daquele que sabe em quem colocou a sua confiança. Digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua casa, ao ambiente da sua casa. Desejo ao seu trabalho e às pessoas com quem estão aí trabalhando com você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E olha só, hoje, né, a gente pode dizer sim, bendito seja Deus que se coloca na nossa frente. Sabe por que Deus precisa se colocar na nossa frente, ao nosso redor, junto de nós? Porque o mal existe sim, o demônio existe e ele vai tentando. E o demônio não faz nada de bom, só coisas ruins, só maldades, e vai usando de pessoas, e vai colocando no coração de algumas pessoas, né? Vai colocando no coração de algumas pessoas, o mal coloca no coração de algumas pessoas palavras, gestos, atitudes que vão tirando a paz um do outro. E olha só o que a palavra de Deus hoje, ela diz para você. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Uma palavra de Deus muito forte, que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos.
Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios então suplicavam-lhe: se vai nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos, fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu dizia assim que esse evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, ele é muito forte, sim. E ele é muito forte mesmo. Primeiramente, porque nós vemos Jesus se deparando com o demônio, com dois homens possuídos. Logo, meus irmãos, logo, minhas irmãs, a gente precisa sim colocar uma coisa no nosso coração. O mal, ele existe. O demônio, ele existe. A maldade, ela existe. E ainda nos dias de hoje tem uma força muito grande. Uma força muito grande que as pessoas não podiam mais passar por aquele caminho. Não podiam passar por aquele caminho por causa de dois homens ou duas pessoas que possuídas elas estavam. O espírito demoníaco tinha tomado conta do coração delas. E veja, era tão forte que nem correntes, seguravam a força da maldade daqueles dois homens. E o que é que a gente aprende com isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele finaliza a viagem daquela barca de ontem. Você se lembra do evangelho de ontem? Aquela tempestade, aquele vento, aquelas ondas, Jesus que estava no barco, o grito, O grito dos apóstolos dizendo assim: Senhor, salva-nos. E Jesus acorda do seu sono, de pé ele se coloca e a tempestade é acalmada. Esses mesmos discípulos com Jesus hoje, eles chegam numa região. E quando eles chegam numa região, veja, Jesus está passando. Quando eles chegam numa região, se sente uma energia muito pesada, muito forte, uma sensação muito estranha. Porque tem alguns lugares que a gente frequenta, que também é assim. A gente logo sente que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada nesta casa.
tem alguma coisa errada com esta pessoa. Né? O clima aqui é um clima tão pesado. E quando Jesus chega, veja a atitude de Jesus. Jesus vai à frente. Aqui nós temos uma mudança. Não são os discípulos que vão à frente. É Jesus que toma a dianteira, ou seja, Jesus vai à frente. Mas por que Jesus vai à frente? Porque logo ali na frente saberá-se o motivo. Ali está o inimigo de prontidão, esperando os discípulos passar para atacar, para atrapalhar, para machucar. Essa é a intenção do demônio. Ou você já viu o mal fazer o bem? Você já viu? Você já viu a força do mal fazer uma coisa boa? Você já viu uma pessoa extremamente fofoqueira, maldosa, fazer o bem? Não. As suas palavras, as suas fofocas, as suas palavras mentirosas vão destruindo vidas, reputações, né? Aonde ela está? Você já viu a droga fazer o bem? Você já viu um jovem, uma pessoa que usa droga por vários anos, como vai ficando o rosto, a pele desta pessoa? Você já viu o alcoolismo fazer bem? Você já percebeu como é uma pessoa alcoólatra? Você já percebeu a corrupção fazer bem? Né? Onde um ambiente é corrupto ou pessoas são corruptas, você enxerga o bem ali? Não. Então veja só. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Fora Brasília. Quem está no mal, quem é do mal, HB20. ataca, vem para cima, quer acabar, quer dominar, né? É por isso que o evangelho de hoje, ele é muito didático. Ele é muito didático. É por isso que o evangelho de hoje mostra Jesus indo à frente. E aí eu gostaria que você dissesse para você agora: Senhor, vá na minha frente. Senhor, vá na minha frente. Talvez você tenha estranhado, né, algumas vezes que eu tenho dito para você: nunca saia de casa sem fazer o sinal da Santa Cruz. Nunca saia de casa sem fazer o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, de todas as maldades e todas as investidas do inimigo. Porque quando a gente abre a porta da nossa casa, quando a gente pega o nosso carro, abre o portão, quando a gente coloca o pé na rua, a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali na frente. Sabe, quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, a gente não sabe quem é que vai chegar ali. Nunca saia de casa. A vida é uma maratona. Sem a presença do dia a dia. Sem a presença do Senhor. Nunca saia de casa sem fazer o sinal da Santa Cruz. Por quê? Porque Jesus precisa ir na tua frente. Jesus precisa ir na tua frente. Na tua frente ele precisa estar. E aí é bonito, né? Eu, às vezes, visito alguns ambientes de trabalho. Às vezes para dar uma bênção, algo parecido assim. Às vezes lá tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de São Judas, uma cruz, uma oração de Santo Expedito, algo parecido assim, né? De Santo Antônio. Às vezes tem uma água benta. E eu fico tão feliz quando eu vejo isso, porque ali nesse ambiente existe um sinal religioso. Pode ser uma cruz e pode ser tantas outras coisas. Sim, o Senhor precisa estar presente na nossa vida. E olha só o que eu quero dizer para você. O mal não tem vez. Ei,
O mal não tem vez. Coloca isso no teu coração. O mal não tem vez, jamais terá diante de Cristo e daqueles que são de Jesus. Se Jesus está na nossa frente, se Jesus está do nosso lado, o mal não tem vez, não vai conseguir. Não vai conseguir. Você entende agora porque eu estou sendo tão chato de lembrar você que você deve ir para a igreja, que você deve comungar, que você deve buscar Jesus, que Ele deve estar no teu coração? Mas é justamente por isso. É justamente por isso. Por quê? Porque o mal não tem vez, não tem força. Aonde, naquele ambiente onde nosso Senhor Jesus Cristo está, não vai ter vez. A palavra de Deus é clara, né? A verdade vos libertará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantará contra nós? O Senhor é o bom pastor, nada me faltará. E tantas outras palavras maravilhosas. Então veja só, né? Não percamos tempos com as mazelas desta vida. Ei, nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que se Ele está do nosso lado, o mal vai desaparecer. Por quê? Porque nós estamos possuídos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós estamos possuídos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos possuídos pela coragem de nosso Senhor. Nós estamos possuídos pela força de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos possuídos, né, por esta graça, por esta unção do Espírito Santo. Olha o Evangelho de hoje. Olha o Evangelho de hoje. Jesus vai passando e aqueles dois homens, aonde aqueles dois homens eles estão? Nos túmulos. E o que é túmulo? Túmulo é lugar de morte, de dor, de sofrimento, de angústia. E quando aqueles dois homens possuídos, sim, e aqui talvez você não vai concordar comigo, mas tem muita gente que anda possuído pelo espírito do mal. Sim, sim. Tem muita gente que anda possuído pelo espírito do mal, da maldade, da mentira, da fofoca, do pessimismo, da arrogância, da ganância desenfreada. Sabe, de jogar nos outros toda a sua raiva, tudo aquilo que não está bem dentro de si. Então os outros sempre serão os culpados. Olha, esses homens, eles enxergam Jesus, o espírito demoníaco enxerga Jesus e dá um passo para trás. Veja como, pegue o evangelho de hoje, né? Pegue Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 34. Leia. Veja, quando aquele espírito demoníaco enxerga Jesus, ele dá para trás. E aí vem a palavra: que viestes fazer aqui antes do tempo? Porque o tempo verdadeiro de Jesus, vai ser lá na Sexta-feira Santa, quando ele de vez vai acabar com o mal, dando a sua vida. E aí a gente vê que Jesus não conversa com o mal. Ei, nós não devemos flertar com a maldade, com o pecado. Ei, nós devemos nos afastar. Sim, nos afastar de ambientes negativos, maldosos, de pessoas maldosas. Não é pecado você se afastar de quem te faz mal. Não é pecado você se afastar de quem é maldoso. Não, jamais. É por isso que Jesus diz: saiam daqui, sumam daqui, deixe esses dois homens em paz.
Olha, a palavra de Jesus tem força. Ei, a palavra de Jesus tem força. O corpo de Jesus tem força. A presença de Jesus tem força. Tá vendo porque eu insisto que muitos de nós católicos deixamos de ir na igreja, ou seja, deixamos de buscar a fonte. Deixamos de buscar a fonte de proteção. Deixamos de buscar a fonte, da onde virá a nossa força de combater o mal, de mudar as maldades, sim. Sim, olha, o final do evangelho diz que aquelas pessoas, porque elas perderam alguns porcos, ou seja, aí vem o espírito de porco, Você sabe, que o porco vive, Como é que é o ambiente onde é que os porcos vivem, Estavam acostumados com aquele ambiente. Estavam acostumados com o que é ruim, errado, com o que faz mal. E olha só o que é que aquelas pessoas então, elas diziam assim, veja, elas diziam assim, sai daqui porque nós estamos acostumados com eles. Veja, nós já estamos acostumados a não passar mais ali. Nós estamos acostumados. Sabe aquela pessoa que vai dizer assim, não, deixa, não tem mais jeito mesmo, vou viver assim mesmo, tá bom desse jeito. Ei, cuidado, sabe? Cuidado, né? É interessante notar que algumas pessoas não queriam esta mudança. Até parecia dizer para Jesus, olha, está bem libertar esses dois homens, mas nós queremos continuar negociando com o demônio. Nós queremos continuar negociando. A estrutura do mal, da exploração, cria falsas liberdades. E o pior de tudo, vai nos tornando passivo, vai nos tornando oprimidos. E esse não é o jeito de Jesus. Sabe qual é o grande perigo de tudo isso? É a gente se tornar passivo. A gente achar que está tudo certo. Talvez você até já perdeu amizades ou companhias porque você disse, não, eu não concordo com isso. Corrupção, isso ou aquilo. Não, eu não concordo com isso, eu não quero com isso. Posso até ser voto vencido, posso até ser o chato, mas eu não concordo com isso. E talvez você viu pessoas se afastarem de você. Veja, às vezes se afastaram de você porque você sabe, que o mal não suporta o bem. O mal não suporta o bem. É por isso, que acontece essa grande libertação de hoje. Ei, coloca uma coisa no teu coração. O mal não tem vez. Jamais terá vez diante de Jesus e de quem tem Jesus no coração. Por favor, coloca isso no teu coração. Só você pode colocar isso no teu coração. Só você pode tomar posse disso. Só você pode tomar posse. Lembre-se que Jesus vai na tua frente. Ele vai na tua frente. Olha que lindo o evangelho de hoje. Jesus salta, Ontem Jesus estava dormindo no barco, bem de boa, bem tranquila. Hoje não, Hoje não, porque Jesus sabe que ali na frente o negócio é um pouco mais complicado. E aí ele salta na frente. E aí ele vai abrindo o caminho. Para quê? Para que o teu caminho seja um pouco mais fácil. Sabe? É assim que a gente vai viver esse dia. Então, finalizamos este momento, tá? Lembre-se de uma coisa muito importante, Não saia de casa sem fazer o sinal da Santa Cruz. Quem sabe na tua bolsa, na tua carteira, no teu bolso, uma pequena cruz.
né? Porque pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor, de todos os males e de todas as investidas do maligno. Não é superstição, é presença real de Jesus na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa, sobre o seu ambiente de trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. E nos encontramos amanhã, quinta-feira, 7 horas da manhã, para continuar na presença de Deus e bem viver a nossa vida. Se cuide, um bom dia e que o Senhor sempre esteja contigo. O seu corpo como